Muito bem, então, pessoal, estamos começando hoje o nosso Cara a Cara com muito prazer, com a professora Claudete Oliveira. Tudo bem, professora? Tudo bem. A professora Claudete vai falar conosco hoje, ela que está assumindo a 12ª Coordenadoria Regional de Educação aqui da nossa região, a região Costa Doce, região Carbonífera. Ela vai falar um pouquinho conosco, mas antes de entrar de vez nesse assunto, professora Claudete, eu gostaria que a senhora se apresentasse, então, para essas pessoas que estão nos assistindo. Quem é Claudete Oliveira? Obrigada, Nelson, pelo convite. Quem é Claudete Oliveira? É uma natural de São Luís Gonzaga, das Missões. Sou filha de um alemão com uma índia. Minha mãe era guarani. Minha mãe morou na tribo até os 9 anos. Depois ela foi doada para um casal dos militares, foi para o Rio de Janeiro. Ela tinha um sonho de ir para a escola, ela tinha um sonho de ser aluna. Foi alfabetizada por essas crianças que ela cuidou. Então, para nós, ela sempre passou muito essa situação da importância do estudo. O sonho que ela tinha de ser aluna, o sonho que ela tinha de conhecer, ela era autodidata. Se alfabetizou sozinha, lia, fazia contas, mas nunca foi aluno. Então, eu acho que isso é o que dá aquela base para o sonho de ser professora. Então, eu sou formada em ensino médio em proteção florestal, que foi o que fez com que eu viesse de São Luís Gonzaga para Guaíba para fazer meu estágio na Florestal Guaíba. Depois acabei ficando por aqui. Sou formada em História pela Universidade Luterana do Brasil. Sou pós-graduada em Gestão Pública pela URGS, mestre em Educação pela Unicinos e atualmente eu faço doutorado em Educação do Campo na Universidade USEC do Chile. Funcionária pública do Estado, aposentada do município de Eldorado do Sul, 32 anos de trabalho, dedicado também à comunidade de Eldorado. Sou mãe, tenho 2 filhos, a Júlia e o Edson, ela com 20 e ele com 19, casado com professor também, professor Cristiano. E essa é a Claudete, né? Eu sou evangélica, acredito muito no poder da oração, acredito muito numa força superior que nos envolve, que nos guia e que nos mantém. E essa sou eu. Pois é, a senhora falou da sua mãe, assim, que ela teve a alfabetização e só decidiu ser professora. Foi isso que lhe motivou a querer ser professora? Porque geralmente a gente faz uma comparação, professor e o jornalista. Ambas as profissões são muito, podemos dizer, muito desvalorizadas, trabalha demais e ganha pouco. Para mim, eu digo que é a paixão e o amor que faz uma pessoa querer ser jornalista, é a vocação. Professora, a mesma coisa? Verdade, mesma coisa. Essa situação que nós tínhamos, né, que é vocação. Eu acho que Deus sempre te dá dons, né? Uns são escolhidos para uma coisa e outros para outros. Mas aquele professor que tem o dom, aquela pessoa que tem o dom de ser professor, ele tem essa dimensão, porque é uma doação que a gente faz de vida. E uma doação muito importante, porque assim nós marcamos a vida dos nossos alunos para sempre. Muitas vezes a gente encontra os alunos, nós não lembramos deles, mas eles lembram de nós. E quando eles ficarem velhos, que eles tiverem seus netos, seus filhos, eles vão contar das histórias da escola e a lembrança vai ser a nossa. E o bom é que eles lembram da gente lá com 18, 19, 20 anos, né? Então, assim, a gente marca para sempre a vida das pessoas. Nós, professores, nós fizemos parte da identidade, nós fizemos parte da história de vida das pessoas. Por exemplo, Nelson, tu lembras, por exemplo, quem foi o primeiro médico que te atendeu? O primeiro dentista? O primeiro motorista de ônibus que tu entrou no ônibus? Né? O primeiro dono do mercado, o primeiro senhor do posto de gasolina, a gente não lembra. Agora, se eu te perguntar, tu lembra do teu primeiro professor? Certeza. Então, o que acontece? Então, a importância dessa profissão é algo que as pessoas reconhecem, mas não valorizam. Essa pandemia que nós tivemos, estamos ainda, né? Eu acho que vem assim jogar um pouco de luz em cima da importância dos professores.
né? Nós temos aqui no Brasil umas linha aí de escola em casa que tu pode ensinar, que não... E a pandemia veio mostrar que não, veio mostrar assim que o papel preponderante do professor, nós somos fundamentais. A escola é fundamental para a vida do ser humano, não só pelo aprendizado, mas também pela questão da sociabilização. Antes, quando eu era jovem, nós tínhamos o clube, nós tínhamos os jogos de futebol, nós tínhamos os torneios, aonde a gente se sociabilizava. Hoje tu não tem mais. Hoje tu tem o quê? Tu tem a escola. Sim. Aonde que eles namoram, aonde que eles aprendem, dão os primeiros passos na relação com o outro? É na escola. Então a escola é fundamental. E o professor muito mais. Claro que nós temos o professor hoje que ele tem como, não tenho nada que fazer, vou ser professor. E essas pessoas são pessoas que não se dão bem na profissão. Agora nós que somos por dom, a gente não sabe fazer outra coisa, sim, a não ser se doar no aprendizado do aluno. Sim. Até aproveitando, minha primeira professora foi a professora Nazaré, lá no prédio da Sanssouci. Agora, a Nazaré Gonçalves? Isso. Olha aí, viu? Aí agora eu pergunto para a senhora falou que o professor marca o aluno. O aluno, de certa forma, acho que também acaba marcando a professora. Alguma vez a senhora levou um problema, uma dificuldade do aluno para casa? Por ter se preocupado tanto com ele, porque acaba sendo, de uma certa forma, o segundo filho do professor, pois passam 5 horas do dia, uma semana, 25 horas diárias com ele. Uma vez não, sempre. Nós hoje aqui na coordenadoria também, apesar de a gente estar num trabalho mais técnico, um pouco mais afastado da sala de aula, um pouco mais afastado do aluno, mas chegam determinadas demandas que a gente chora. Que o pai vem trazer alguma demanda, ou às vezes a escola vem trazer alguma questão do aluno e que a gente leva para casa e que a gente fica pensando, porque a gente trabalha com formação, a gente trabalha com sentimento, a gente trabalha com amor. Então, olha, é raro o professor que não perdeu uma noite de sono ainda, que pensando na situação daquele aluno, tanto pessoal como de aprendizado. Então agora eu vou fazer uma linha do tempo com a senhora aqui. Qual foi a sua inspiração para ser professora e qual foi a primeira sala de aula que a senhora pisou, pegou no giz e o quadro negro? A minha inspiração foi minha mãe, né? Porque assim, ela sempre teve muito isso da importância do estudo. Ela dizia para nós que o estudo, o conhecimento era algo que ninguém nos tirava. Tu poderia ganhar na loto, tu poderia ter muito dinheiro, mas num determinado momento tu corria o risco de perder isso. O conhecimento não. O conhecimento, que tudo que nós quiséssemos na vida, o estudo nos daria. Então essa foi minha inspiração. Eu sempre tive sonho, eu acho que de tanto ela contar da vontade que ela tinha de ser professora, isso foi o que me motivou. A primeira vez que eu entrei numa sala para dar aula foi lá na Escola Paraná, lá em Eldorado, quando eu fui assumir o meu concurso em 1990 e fui dar aula lá, fazer meu estágio probatório lá com a professora Virginia Poggetti. Ela me ensinou muito, ela me ensinou pegou na minha mão para que eu desse os primeiros passos nessa carreira. E como a senhora chegou até a escola Sergipe? Uma escola, para quem não sabe, é uma escola do campo lá do Bom Retiro e Eldorado do Sul, né, que enfrenta muitas dificuldades. Como a senhora chegou até lá e como assumiu como diretora? Então, eu era coordenadora adjunta do professor Vitor Araújo aqui em 2005. Fiquei aqui acho que até 2006, 2007, 2008 e a diretora lá da Escola Sergipe, ela não quis mais ser diretora e a escola ficou sem direção. Então, quando a escola fica sem direção, a coordenadoria que indica, chamou os professores, ninguém quis assumir, então a coordenadoria indica. Então a gente tentou alguns colegas aqui que também eram diretores, outros colegas que tinham sido diretores e ninguém aceitou. Aí o professor Vitor me disse, nós não temos muita opção, ou vai eu ou vai tu. E aí eu era adjunta, eu digo, não, eu vou, mas eu vou só de março a dezembro. Tanto é que eu assumi a escola no dia 3 de março, as aulas começariam no dia 4. E aí nesse inteirinho me apaixonei, me envolvi,
porque no dia 10 de março de 2009 teve um temporal muito grande. Cheguei na escola na segunda-feira, 2 salas da escola o vento tinha levado, porque era uma brisoleta. E aí nós juntamos os documentos da escola no meio do campo, no meio do horto. Então foram interditados esse pedaço da escola. Aí a gente veio para o salão da igreja São José, que ficava na frente da escola. E em 2011 esse salão ele sofreu um sinistro. Eles colocaram fogo no salão. Ficamos só com uma sala de aula e a cozinha. Então a gente fez toda uma mobilização com a comunidade, com o poder público de Eldorado, com o poder público do estado, e conseguimos uma cedência de uso de um terreno do município de Eldorado. Montaram lá para nós uma escola de fibra, e é o que tem hoje. Nós tínhamos a escola lá com o prazo de validade de 3 anos, ela vai para 13 anos lá. E aí, devido a todas essas questões aí, acabei me linkando muito com a comunidade, me identificando muito com a comunidade, que a comunidade rural, a escola rural, a escola do campo, é invisível. Os problemas que a escola do campo tem, ele é uma coisa, às vezes, inimaginável para quem não sabe o que é uma escola do campo. E eu não sabia. Eu não tinha essa noção. Então, foi assim que eu cheguei lá na Sergipe. Sim. E fiquei lá até o dia 1º de novembro desse ano, que foi quando eu assumi aqui a coordenadoria. Então, pelo que a senhora está falando, são muitas dificuldades de enfrentar uma escola do campo, coisa que o pessoal da cidade às vezes até desconhece, né? Não tem a mínima realidade. Se antes da pandemia já tinha todas essas dificuldades, como foi durante a pandemia? Que os dias, o quadro negro, a sala de aula foi trocada por um aplicativo e pela internet, levando em conta que a internet no nosso país ainda não é das melhores, tem muito que melhorar ainda. E no campo, então, praticamente quase não existe. Se existe, é pelo celular. O celular está ok? Os pais estão onde? No campo trabalhando. Como é que foi para os alunos, então, interagir virtualmente durante as aulas, durante o ano letivo de 2020? Pois é, muita dificuldade, porque nós ali no Bom Retiro, nós não temos sinal de telefonia móvel. Nós somos ali uma comunidade de pequenos agricultores, da agricultura familiar, e com poucos recursos. Então, nós tínhamos muita dificuldade. Alguns alunos só conseguiam acessar a plataforma, que eram os que tinham mais poder aquisitivo ou que estavam em local que tinha sinal. A gente trabalhou muito com o impresso, com as atividades impressas. Dificuldade de ônibus, porque nesse momento o transporte escolar não circulava. O Bom Retiro é um distrito de Eldorado que não tem ligação por transporte público à sede do município. Então, para o pessoal do Bom Retiro vir à sede do município de Eldorado, eles têm que passar por dentro de Guaíba, porque senão não vão. Tem ônibus 3 vezes por semana só. Então, hoje, os professores, segunda, eles vão de carona, segunda, quarta e sexta vão de ônibus e terça e quinta eles vão de carona. Como é que nós fizemos durante a pandemia? Então, nós fazíamos os envelopes com as atividades dos alunos. Alguns professores iam com seus carros, marcavam, nós dividimos um itinerário. Cada um pegava lá 10, 15, 20 envelopes e nós íamos nas fazendas entregando esse material. O motorista do ônibus também, o Carlos, nos ajudou muito, porque muitas vezes a gente dava para ele os envelopes e aí avisava os alunos, eles ficavam nas porteiras, nas paradas para pegar esse material, para devolver esse material. Então foi assim que a gente passou por essa questão da pandemia. E assim, ó, um agradecimento, um reconhecimento muito aos professores da Escola Sergipe, porque eles foram incansáveis de tu sair às vezes às 8 horas da manhã de casa com o teu carro e tu conseguir retornar às 10 da noite porque tu passou percorrendo com a tua gasolina, com o teu carro, as fazendas para te poder levar o material para os alunos. E eu tenho certeza que isso não é uma especificidade da Escola Sergipe. Isso foi o que as escolas do campo no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfrentaram. Porque as distâncias são muito, muito grandes e a comunidade é muito carente. Mas mesmo com todas essas dificuldades,
não deixaram de fazer para os alunos uma formatura, né? Que até virou depois notícia no Rio Grande do Sul todo, num dos principais veículos. Como foi ter organizado essa surpresa para eles? Porque com certeza deve ter sido uma surpresa, eles não esperavam. Não. Quando veio, chegou uma Kombi anunciando a formatura deles. Foi bem interessante porque daí nós, 2020 nos pegou hiper de surpresa, né? Porque nós saímos da escola no dia 18 de março achando que dali um mês nós voltaríamos. E aí a gente não voltou. E aí quando chegou lá no final do ano, e agora? Porque são alunos que muitos deles estavam desde o primeiro ano. E um dos pontos fortes da Escola Sergipe é a formatura. Porque é o momento em que a gente faz o feedback do ano, é um evento, a gente convida autoridades, a gente tem apresentações, quando toda a comunidade se envolve na formatura. Então nós pensávamos em fazer alguma coisa que a gente conseguisse estar com eles, mas eram alunos espraiados, né? Então, nós tivemos o oferecimento da Kombi do deputado Edgar, que é uma Kombi que ele tem para campanha. Então, a gente pensou, bom, se ele nos empresta a Kombi, a gente cotiza a gasolina. Aí a colega nossa, a professora, a nossa auxiliar lá de administrativo 1, ela fez um capelo enorme, ela colocou o capelo, chapeuzinho em cima da Kombi. E aí nós montamos um protocolo como uma formatura que acontece todo dia, todos os anos. Com protocolo, com chamadas de autoridades, os professores foram da mesma forma que a gente sempre vai, maquiada, de vestido longo, de sapato, levamos as lembranças, levamos a camiseta, porque nós desde março não víamos eles. E foi bem interessante, porque daí a gente marcou com os pais que nós passaríamos naquele dia para entregar o certificado. Tivemos que começar às 4 da tarde e a última nós fizemos às 11 da noite. Devido às distâncias, E foi muito emocionante porque realmente eles não esperavam. Os pais, a família ficaram assim muito... E para nós foi muito gratificante, assim, sim, até em revê-los. É só imaginar ver o sorriso deles lá. Foi muito bom. Porque o aluno, ele começa o 8º, 9º ano já pensando na formatura, no passeio e tudo. E acho que seria uma injustiça realmente se eles não tivessem essa formatura. Agora que vocês já conheceram um pouquinho sobre a trajetória da professora Claudete, vamos começar o nosso segundo tempo dessa nossa entrevista, que é quando a senhora assume aqui a 12ª Coordenadoria Regional de Educação. Antigamente, um tempo atrás, eu me lembro que eu conversei com a antiga coordenadora aqui, que era a Débora Rocha, e ela nos explicou que era um cargo político, que um partido estava na educação e indicava a professora. Parece que dessa vez, desse governo, mudando, Como foi que a senhora chegou até aqui? Foi por indicação? Como é que foi? Tá. Nós, em 2019, quando o governador Eduardo Leite assumiu, ele teve um projeto que é Qualifica RS, onde abriu vários cargos dentro do governo para uma seleção. Então, uma empresa fora do estado fez a seleção conosco e a gente passou uns 3 meses fazendo entrevista, análise de currículos, provas, de todo o conhecimento da gente, não só pedagógico, mas administrativo e financeiro e legal. E dentro desse programa aí eu fiquei classificada. Aí a professora Vera Almeida, ela continuou, ela participou também do programa. Agora em dezembro do ano passado, ela se aposentou. E aí eu fui chamada, para assumir, mas aí teve a troca de secretários. O Faisal saiu e entrou a professora Raquel, aí teve essa troca na secretaria, deu uma segurada. E aí em abril, quando me chamaram de novo, eu estava com Covid. Aí fui hospitalizada, eu tive na UTI, enfim. Aí, depois que eu estava mais restabilizada, eu voltei a conversar com a Casa Civil. E daí fiz a proposta que aceitaria, mas só depois que eu tivesse tomado a 2ª dose, porque eu quase morri. Então, e aqui é muita circulação, nós temos muitas pessoas, apesar que naquele momento estava remoto, mas nós temos 19 municípios e 92 escolas. Então, a circulação aqui dentro da coordenadoria é muito grande e de vários locais.
Então, assim que eu tomei a segunda dose, daí eu disse, tô pronta, e aí foi só uma questão de correr o processo, e eu assumi no dia 13 de novembro. Como é que, qual assim, posso dizer assim, um desafio para a senhora, ou uma proposta assim, como coordenar uma coordenadoria regional aqui, com tantas distâncias entre as cidades? A gente percebe que Guaíba até Barra são mais de 40 quilômetros, Barra até Sertão mais tantos quilômetros. Como coordenar e ficar assim mais próximo de alunos, professores, da coordenadora? É um desafio, mas eu acho que essa pandemia veio nos trazer uma solução para isso. Porque essas novas tecnologias a gente já tem há muito tempo e a gente não utilizava. Então agora a gente faz muitas reuniões online, a gente faz muito Meet. É muito bom porque é muito instantâneo, né? Nós agora de manhã temos um problema que precisamos conversar com os diretores, a gente manda ali pelo grupo um link para uma reunião às 16 horas e todos os diretores estão ali. Então isso, de algo, mesmo virtual, mas ele dá uma proximidade para a gente. E realmente é um desafio porque nós temos desde São Jerônimo até Camaquã, Rio Grande do Sul. Então a extensão territorial desses 19 municípios é bem grande. E a gente faz muita formação também com os professores, a equipe aqui da CRE sai. Nós temos uns técnicos aqui, um pedagógico muito atuante, pessoal financeiro também, do administrativo. Então, sempre quando tem a possibilidade da gente ir para as regiões, a gente sai cedinho e vai para as escolas nos municípios. E a nossa intenção é essa de colocar a coordenadoria nesse link com os municípios, porque tentar formar uma rede. Porque no pós-pandemia eu acho que é o que vai nos levar, é a rede, né? Eu não sei se agora gostaria de falar suas agendas, suas pautas agora como nova coordenadora. O que eu sinto falta, talvez até possa estar errado, não sei mais, são de cursos técnicos assim nas cidades. Eu vejo mais aqui por Guaíba, por exemplo. Eldorado eu não ouvi falar muito. Aqui em Guaíba tem o Premem que faz, tem a celulose e outros locais. Outras cidades eu não tenho como falar se realmente fazem, né? Está na sua pauta, está na sua agenda tentar trazer esses cursos profissionalizantes para as escolas, esses cursos técnicos, até porque hoje, para um aluno conseguir um estágio, ele precisa fazer cursos do próprio bolso dos pais e muitos não têm essas condições, né? Com certeza, é uma pauta que está sempre na nossa agenda, né? A secretária Raquel, ela tem conversado muito conosco na questão dessa responsabilidade que nós temos com essa formação profissional, o protagonismo juvenil. Então, assim, estamos com os planejamentos agora para 2022, no sentido de dar mais ênfase à implantação desses cursos. Lógico que não é uma situação simples ou rápida, porque tu tem legislação para isso, tu tem procedimentos que tu tem que tomar, tu tem que passar pelo Conselho Estadual de Educação, mas isso com certeza está no horizonte da Secretaria Estadual de Educação de fazer esse protagonismo técnico juvenil avançar. E como, assim, agora eu vou entrar também num assunto que acho que é bastante delicado, mas ao mesmo tempo eu não poderia deixar de não fazer essa pergunta, que é sobre a avaliação. Segundo uma reportagem da Rádio Gaúcha, teve o Avaliar ETRE, que foi promovido pela Secretaria de Educação do Estado. E quanto maior a escolaridade do aluno, menor era o desempenho dele nas línguas portuguesa e matemática. Pelos dados que saiu na reportagem, do primeiro ao quinto ano, 70% das questões foram acertadas. Do sexto ao nono, 75%. E o ensino médio, somente 56% dos alunos conseguiram acertar as questões. É um índice meio baixo. E volta, entra ano, sai ano, o Rio Grande do Sul está sempre entre os piores desempenhos do Brasil, né? Como nós podemos reverter essa situação? A senhora agora como uma coordenadora aqui, pelo menos pensando mais na região, como melhorar esses índices? Foi lançado o programa de aceleração de aprendizagens. E dentro desse programa é bem isso, essa avalia que foi feito agora esse ano exatamente para isso, né? Para pegar esses dados que o senhor tem, trabalhar em cima desses dados com esse programa de aceleração de aprendizagem e ver o que está acontecendo e qual é a metodologia e qual é a estratégia que a gente vai fazer para conseguir, pelo menos, tentar dar conta disso aí, né? Claro que o momento da pandemia é um momento que
dificulta tudo. Então assim, ó, mas esse avalia, ele foi feito exatamente para isso. A que nível estamos e qual a metodologia, de que forma a gente vai resolver isso. E esse programa de aceleração de aprendizagens vem com isso, com ênfase nas áreas mais matemática e português, aí, com muitas formações também, com o aumento da carga horária dos professores dessas duas áreas do conhecimento. E nesse momento está acontecendo, nós tivemos agora a eleição de diretores, né? Aconteceu no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Nesse momento, iniciando agora dia 15, nós estamos com uma formação para os diretores, para toda a equipe diretiva que foi eleita, e a ênfase disso é muito nisso, é de avançar na educação aqui no Rio Grande do Sul, tentando dar conta desses itens aí, que é uma preocupação muito grande da Secretaria de Educação e nossa como trabalhadores da educação, né, como professores também. Eu acho que um dos novos desafios que terão pela frente é o novo ensino médio, né, para a senhora. Como é que a coordenadoria está preparada para esse momento? Estamos fazendo formações, fizemos formações o ano passado e o nosso pedagógico está muito atualizado e muito empenhado nas formações com os diretores, com os professores, para que se apropriem, né, do novo ensino médio, para que a gente consiga levar ele como tem que ser. Na sua visão como professora, vai ser um bom momento esse novo ensino médio? Eu acho que sim, porque assim, ó, nós temos, como o senhor mesmo trouxe uns dados anteriores, né, que as coisas aparentemente ou tecnicamente ou percentualmente estão estagnadas. Então, esse novo ensino médio, ele vem trazer uma nova perspectiva aí para o ensino médio, um novo protagonismo para o ensino médio. Então, acho que o momento é muito apropriado e a gente tem que se empenhar, nós quanto CREA vamos se empenhar muito, para que ele dê certo, para que ele seja efetivamente colocado dentro das escolas, né? Seja implementado como tem que ser, como a lei prevê, e o nosso entendimento pedagógico de crescimento, de aprendizagem dos alunos. Uma outra pergunta que eu vou fazer, eu trouxe essa pergunta, mas eu não sei se seria bem para a senhora, mas eu vou fazer porque na última vez, uma das reportagens que eu fiz, quando eu estava por Guaíba, a coordenadora esteve presente. Intérprete de Libras em escola. Em Guaíba tem uma comunidade surda. Tinha 2 alunos que estudavam no CIEP. Na sala de aula tinha a professora, normal, e tinha uma intérprete de Libras para aqueles 2 alunos. Era uma inclusão. A senhora sabe que eu disse uma vez, conversando outra época com a senhora, eu falei que esse era um tema que eu ia trazer sempre dentro do jornalismo. A inclusão das pessoas com deficiência. Tinha essa professora, estava tudo bonito, todo mundo gostando, todo mundo feliz, as crianças, inclusive felizes, aprendendo até Libras para se comunicar com eles, com os coleguinhas, mas mudou o governo, acabou esse projeto, as mães foram embora, ficaram tristes, uma até nem está mais morando em Guaíba. A coordenadoria regional vai tentar ter uma conversa com a secretária atual, ou com a próxima, com o governador, para tentar trazer de volta esse projeto para a cidade de Guaíba ou para as regiões? É uma questão de política pública de governo, né? É uma questão de política pública e eu acredito que nós aqui o que tu tem também uma deficiência muito grande é do profissional, né? Porque assim, ó, se exige o intérprete, né? Mas quem forma o intérprete? Então assim, a gente tem uma carência muito grande também de profissional. Mas dentro da nossa coordenadoria, a todas as necessidades nesse sentido, acho que estão contempladas, né? Estão contempladas. Então, assim, ó, nós temos aqui mesmo dentro da coordenadoria o professor Daniel, que faz esse trabalho, dá essa assessoria para as escolas também, mas tu também tem uma carência bastante grande dos profissionais para dar conta disso aí. E é uma política pública de governo e é uma política que tu tem que ter, eu acredito até uma regulamentação de como que isso vai acontecer dentro da escola, mas o momento em que tu tem o aluno com essa deficiência auditiva, a gente procura de alguma forma sempre encaminhar ele para que tenha esse intérprete. É isso. E quanto à escola lá da Vila Primavera, a Escola Nacional de Livramento, que há 5 anos atrás pegou o fogo, foi incendiada.
A última vez que eu fiz algumas reportagens por lá, sempre disseram que estava próxima de ser reinaugurada, mas o tempo passou e não inauguraria. Essa semana, conversando com pessoas de lá, eles disseram que ainda não estavam no prédio, né? Quando será que novamente o prédio será liberado novamente? A senhora tem uma ideia? Já conversou com os professores de lá, tudo assim? Sim, vou voltar com a mesma resposta, sim, né? Nós estamos andando com a obra e também estamos próximos de ser inaugurado. Nós tivemos aí essa questão aí da pandemia. Dentro da 12ª nós temos muitas obras e com N situações. Né? Empresa que faliu, empresa que precisa de um aditivo, enfim, o próprio preço das coisas, eles subiram do início da obra para agora. Então essas coisas todas elas emperram muito, né, dentro do serviço público. Mas está andando a obra, eu acredito que vai ser uma das primeiras que vai ser inauguradas aqui dentro da 12ª. Então nós estamos agora para a reta final da nossa entrevista. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais das suas metas, o que está na sua agenda para futuramente exercer, colocar em prática aqui na 12ª Coordenadoria. Nós falamos de algumas, mas o que a senhora falasse, aquelas que a senhora quer já botar em prática já nesses momentos agora. Nós assumimos no dia 13 de novembro e no dia 29 de novembro nós fizemos uma reunião lá no Instituto São Jerônimo, em São Jerônimo, com as SMECs, as 19 SMECs, as Secretarias Municipais de Educação, nos colocando à disposição para nós fazermos parcerias com os municípios. E essas parcerias seriam o quê? Tentar casar os calendários, início de aula do estado, mesmo início de aula do município, as férias de julho que sejam também no mesmo período, formações. Nós temos também as situações de cessão de uso, em que tu tem um prédio com o município e o estado dentro. Como é que ficam essas relações, né? Estreitar essas relações, qualificar essas relações, e principalmente na questão de formação de professores. Porque nós temos muitos professores que são da rede estadual e da rede municipal simultâneo, então uma formação conjunta entre o estado e os municípios, isso qualificaria muito a educação, e deixar claro para os secretários municipais de educação que nós, do estado, juntamente com as secretarias municipais de educação, nós somos responsáveis pela educação. Então, assim, nós somos responsáveis pelo aquele aluno, porque nós, funcionários públicos estaduais, nós atuamos no município. Então, essa divisão é uma divisão institucional, de competência, que muitas vezes o pai nem percebe, o cidadão nem percebe. Tu está dentro de uma escola estadual, mas quem é o mantenedor é o município, mas para o pai não, ele está dentro daquela escola e ele não tem essa clareza. Então, essa reunião com as SMECs foi muito no sentido assim da gente fazer essa parceria, de tratar a educação como rede, que a gente consiga qualificar os professores, qualificar os espaços da escola, pensando na nossa essência, que é o aluno, independente se ele é da rede estadual ou da rede municipal. Então, estamos pensando nesse sentido e estamos com alguns projetos aí que eu não vou dar spoiler, que é agora, mas é ele focado no protagonismo juvenil. Para esse ano a gente quer largar no mínimo 3 projetos aí que a gente tenha a juventude como protagonismo. E também uma outra situação que é uma demanda da secretária Raquel Teixeira, que é a voltar aos grêmios estudantis dentro das escolas de ensino médio, porque essa formação política dos alunos na formação dos grêmios é um apoio para as gestões e é onde também eles aprendem a essa situação de negociação, de conversação, de ver onde pode ajudar, de exercer a cidadania, né, com direitos e deveres. Sim. E o ano que vem, possivelmente, volte 100% também à forma presencial em salas de aula, né? Como estão preparando esse momento? Nós já voltamos 100%. Já voltamos agora, então assim, março, para nós é uma sequência, né? A gente voltou agora em outubro 100%, estamos encerrando o ano assim, tranquilo nas escolas aí,
agora tem novos diretores, mas a gente retoma aos moldes de 2019, de 2020, quando a gente começou com todos os alunos e com os professores. Então, a princípio, dentro da 12ª do estado, as coisas estão tranquilas, estão organizadas. Bom, então agora para finalizarmos, primeiramente agradecer a senhora por ter aceito esse convite, ter falado um pouquinho com nós, ter feito essa linha do tempo, mostrando a Claudete do início e agora com o nosso meio a coordenadoria e os projetos futuros para a nossa educação aqui da região. Então eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem final para quem está assistindo e principalmente para os alunos, professores e pais daqui da nossa região. Primeiro é dizer para os alunos, primeiro dizer para os professores, muito obrigada. Vocês foram fundamental para que a gente chegasse essa retomada. Vocês foram fundamental para que a escola não fechasse nesses 2 anos. Porque eles não estavam presencial, as portas do prédio estavam fechadas, mas a escola estava funcionando. Em nenhum momento um professor parou de trabalhar. Nós tivemos, e eu quero agradecer muito os professores e dizer assim, render toda a minha homenagem, a minha consideração por eles. Por quê? Porque eles tinham 20 horas e eles faziam 3 tarefas nessas 20 horas. Eles davam aula na plataforma, eles davam aula pelo Meet, eles preparavam material impresso para ser entregue para os alunos. Então eles tinham 3, o que eles fazem em 20 horas, faziam uma tarefa, durante a pandemia eles fizeram 3. Professores que utilizaram os seus notebooks, que utilizaram as suas internets, que transformaram a sua casa em escola sem horário. Porque para nós, eu vou voltar à questão do campo. Na família tem um celular, o pai chega às 8 da noite. Os alunos precisavam dar resposta ou para os professores, ou perguntar, ou ter alguma pergunta. Era a partir das 8 da noite que eles conseguiam fazer isso. E os professores estavam dispostos. Era domingo, os professores estavam dispostos. Era 5 da manhã, antes do pai sair para o trabalho, que eles mandavam uma mensagenzinha e os professores estavam ali. Então, assim, essa classe é magnífica. Então, assim, deixar assim, meu reconhecimento, meu muito obrigada para os gestores que seguraram essa onda aí, que conseguiram manter o funcionamento da educação nesses 2 anos aí, que foi muito complicado para a humanidade. Então, assim, desejar a eles um Feliz Natal, agora está entrando as férias, um bom descanso, que renove suas energias, que Deus proteja vocês e que 2022 seja um ano esplêndido para a educação. Muito obrigado, professora Claudete, e você que assistiu, não se esqueça, deixe seu like, curta e se inscreva no nosso canal e voltamos outra hora novamente com o nosso programa Cara a Cara. Obrigado, professora Claudete. Obrigada a você. Forte abraço a todos. Na RS Sunet você tem o melhor atendimento somando com o melhor serviço e ainda pode escolher o melhor plano de até 300 megas com tecnologia de fibra ótica e um precinho que cabe no seu bolso. É tudo prático e alta qualidade. Assine hoje mesmo e venha ter uma internet rápida e de qualidade e que não vai te deixar na mão nunca, porque ela te respeita. Venha para RS Sunet, a melhor internet de Eldorado do Sul. Contato pelo WhatsApp 51 989 241 074 ou pelo endereço Avenida Emancipação, número 93, Centro de Eldorado do Sul.